Num piscar de olhos, meu mundo desmoronou. A voz do meu marido, fria e dura, ecoou pelo telefone. Por que você sempre desmorona quando eu preciso de você? Ele me repreendeu, aparentemente cego, urgência que me levou correndo ao hospital, com a segurança do nosso filho não nascido em jogo. Estamos morrendo de fome aqui esperando sua comida horrível, enquanto você está no hospital, continuou, sua língua completamente desprovida de empatia. Ela anunciou que já tinha tido o suficiente e ia sair para comer com seus pais, deixando-me para encontrar meu próprio caminho de volta para casa. Sua frustração transpassava o telefone, culpando-me por uma crise sobre a qual eu não tinha controle e apenas aumentando meu medo e preocupação pelo bebê que eu estava desesperadamente tentando proteger. Olá, meu nome é Lorena, eu já fui uma vendedora dedicada de cosméticos, conhecida por minha paixão e comprometimento, com uma coleção de prêmios e uma reputação estelar para provar isso. Meu trabalho alimentava minha confiança e era uma fonte de imenso orgulho. Conhecer meu marido, Diogo, parecia um conto de fadas se tornando realidade, levando um romance turbulento e casamento. No entanto, a alegria de descobrir que eu estava grávida trouxe uma decisão difícil, deixar meu emprego para reduzir o risco de aborto espontâneo, uma escolha que fiz pelo futuro da nossa família. À medida que enfrentava os desafios da gravidez, o apoio de Diogo começou a diminuir. O que havia começado como entusiasmo compartilhado logo se transformou em frustração. Tarefas simples, que antes pareciam fáceis, agora pareciam monumentais, e meus esforços para atender às suas expectativas muitas vezes falhavam. Onde está o meu almoço? Ele perguntava, apenas para desprezar os sanduíches simples que eu conseguia preparar, criticando meu enjoo matinal. Suas palavras eram cortantes. Gravidez não é uma doença, menosprezando minhas lutas e me deixando à própria sorte. Essa mudança em seu comportamento era um contraste gritante com o homem por quem apaixonei. Sua presença nas consultas médicas diminuiu, e sua empatia pelas tarefas domésticas, que agora me pareciam esmagadoras, parecia desaparecer. Nossa casa, antes um santuário de respeito mútuo e amor, estava cada vez mais se parecendo com um campo de batalha. Eu estava tentando proteger não apenas meu próprio bem-estar, mas também a saúde do nosso bebê, desesperadamente esperando que pudéssemos encontrar nosso caminho de volta para o entendimento e o apoio. Talvez ele só esteja cansado, eu disse a mim mesma. Diogo havia recentemente assumido um papel de mentor para um novo colega, o que havia sido bastante exigente. Isso poderia explicar por que ele parecia mais impaciente e irritável comigo ultimamente. Reassegurei-me de que, quando nosso bebê chegasse, sua agenda ocupada se estabilizaria e encontraríamos nosso ritmo como uma família. Vai ficar tudo bem, murmurei suavemente, acariciando minha barriga crescente, agarrando-me à esperança, apesar dos desafios do meu corpo em mudança e da tensão em nosso relacionamento. Infelizmente, as coisas entre meu marido e eu não melhoraram. Para piorar a situação, meus sogros começaram a aparecer de surpresa, aumentando meus níveis de estresse. Eles criticavam a limpeza da nossa casa e expressavam preocupações sobre como lidaríamos quando o bebê chegasse. Apesar das críticas, eles esperavam hospitalidade imediata e exigiam que eu preparasse algo para eles na hora. Pega de surpresa e despreparada, eu me sentia sobrecarregada e julgada por não ser uma anfitriã melhor. Cada visita terminava com a decepção deles, e Diogo constantemente tomava o lado deles, nunca me defendendo. Apesar dos meus melhores esforços, eu me sentia perpetuamente inadequada aos olhos deles. Durante uma dessas visitas, fui enviada para comprar lanches no mercado, apesar de estar grávida de vários meses e ter uma gravidez de risco. O esforço foi demais, e eu desmaiei. Quando acordei no hospital, soube que havia desmaiado por excesso de esforço, mas, felizmente, nosso bebê ainda estava seguro. Os médicos recomendaram alguns dias de descanso. No hospital, vi chamadas perdidas do meu marido no telefone e percebi que ele devia estar preocupado quando eu não voltei do mercado. No entanto, quando finalmente liguei de volta, esperando ouvir preocupação ou alívio em sua voz, fui recebida com raiva. Onde você esteve? Ele exigiu, com um tom severo e implacável, como se minha saúde e a segurança do nosso bebê fossem insignificantes. Suas palavras me deixaram tremendo, sentindo-me magoada e abandonada. Sinto muito, eu disse, tentando explicar. Eu desmaiei no mercado e fui levada para o hospital. Eles me colocaram no soro e querem que eu fique aqui por alguns dias para observação. Mas sua resposta foi fria e indiferente, como se meu bem-estar fosse secundário à sua própria inconveniência. Você desmaiou e eu devo me importar? Por que você não atende minhas ligações? Você é tão lenta, suas palavras duras feriram, e eu temia que nosso filho não nascido fosse exposto a tanta negatividade.
Por favor, pare de gritar. Isso não faz bem para o bebê, supliquei, mas meu pedido de compaixão caiu em ouvidos surdos. Ele permaneceu implacável, indiferente ao meu apelo por gentileza. Estamos morrendo de fome aqui, esperando sua comida horrível, e você está aí deitada no hospital, disse ele, sua voz transbordando de raiva e sem qualquer traço de preocupação. Sua clara intenção de sair com seus pais e me deixar sozinha para lidar com a situação, apesar da minha condição, foi esmagadora. Suas palavras duras me fizeram estremecer e, sem querer expor meu bebê a mais negatividade, encerrei a ligação, sentindo-me profundamente sozinha e desanimada. Quando voltei para o quarto do hospital, as lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente. Naquele momento de vulnerabilidade, uma voz reconfortante chegou até mim. Você está bem? Olhei para cima e vi Helena, uma cliente com quem eu havia criado laços durante meu tempo como vendedora de cosméticos, me oferecendo uma toalha. Reconhecendo-a imediatamente, uma onda de alívio e calor me invadiu. Helena, é realmente você. Estou tão feliz que você se lembra de mim, ela disse com um sorriso caloroso. Nosso reencontro inesperado parecia um golpe de sorte, um lembrete muito necessário de bondade e conexão humana durante minha hora mais sombria. Helena havia sido mais do que apenas uma cliente. Após um doloroso divórcio, ela havia perdido a autoconfiança e parou de usar maquiagem completamente. Lembro-me vividamente do dia em que me aproximei dela no balcão de cosméticos, oferecendo ajuda para experimentar novos produtos. A transformação em sua aparência foi mais do que apenas física. Marcou um momento de cura emocional e um passo em direção à recuperação de sua autoestima. Com o tempo, Helena se tornou mais do que uma cliente. Tornou-se uma amiga. Mas 5 anos antes de eu deixar meu emprego, ela havia parado de aparecer repentinamente, e eu sempre me perguntei o que havia acontecido com ela. Agora, aqui estava ela, um farol de apoio no momento em que eu mais precisava. Voltei na esperança de me reconectar com você, disse Helena, sua voz tingida de surpresa e decepção. Quando visitei seu antigo local de trabalho, fiquei surpresa ao saber que você tinha saído. Desculpe por aparecer de repente, explicou Helena com uma risada. Tenho trabalhado no exterior, gerindo o negócio, e tem sido incrivelmente ocupado. Faz anos que não tenho a chance de aproveitar e viajar, então decidi voltar quando as coisas se acalmaram um pouco. E claro, logo depois de tentar te encontrar, acabei aqui com apendicite. Sua risada trouxe leveza à situação, apesar das circunstâncias. Está nos estágios iniciais, então a medicação deve resolver, e honestamente, se isso tivesse acontecido enquanto eu ainda estava no exterior, os custos do tratamento teriam sido altíssimos. De certa forma, estou aliviada que aconteceu aqui, continua Helena, seu otimismo e sorriso familiar provando ser tão contagiantes quanto antes. Esse reencontro inesperado elevou meu ânimo, e começamos a relembrar alegremente o passado. À medida que nossa conversa se tornava mais sincera, Helena, com seu sorriso sempre gentil, perguntou delicadamente, você não precisa compartilhar se não se sentir confortável, mas notei que você parecia chateada antes. Está tudo bem. Sentindo uma profunda confiança em Helena, não apenas como ex-cliente, mas como uma verdadeira amiga, senti-me compelida a me abrir. Contei a Helena sobre as dificuldades que estava enfrentando com meu marido Diogo e meus sogros. Estou realmente preocupada em trazer meu filho para esse ambiente, admiti. Tenho medo de que ele enfrente o mesmo tratamento que eu, e agora, sem meu emprego, a ideia de viver de forma independente, especialmente com uma criança, parece avassaladora. Para minha surpresa, Helena fez uma oferta incrivelmente generosa. Na verdade, eu tenho um apartamento que você poderia usar. Eu administro algumas propriedades como parte de um projeto que desenvolvi em um terreno herdado. É um apartamento aconchegante de 2 quartos, com banheiro separado, paredes à prova de som, e está em um bairro seguro, perto de supermercados e de uma delegacia de polícia. Não há necessidade de depósito no momento, e você pode começar a pagar o aluguel quando estiver pronta. É um ótimo negócio. O que acha? O entusiasmo de Helena era inconfundível, e sua oferta era tão genuína que me fez rir de incredulidade. Você tem certeza de que pode oferecê-lo em termos tão favoráveis? Perguntei, profundamente tocada por sua gentileza. Claro que sim, respondeu Helena com um sorriso caloroso. Confio que você cuidará bem do lugar, e acho que é crucial nos apoiarmos em tempos difíceis. Você é mais que bem-vinda a ficar lá, assegurou-me, sua generosidade evidente. A inesperada bondade de Helena foi um farol de esperança, oferecendo não apenas um lugar para ficar, mas uma chance de recomeço. Ansiosa por apoiar alguém que valorizava, Helena ofereceu seu apartamento, um ato de generosidade que eu não poderia recusar. Com profunda gratidão, aceitei sua oferta.
Dias depois, após receber aprovação médica, deixei o hospital e me mudei direto para o apartamento que Helena havia preparado para mim. Sua notável generosidade era evidente em como ela havia organizado tudo sem esforço, pelo telefone. Não precisei voltar para a casa que havia compartilhado com meu marido. Em vez disso, abracei esse novo começo no apartamento acolhedor de Helena. Apesar de me sentir culpada por não pagar o aluguel imediatamente, Helena me tranquilizou com uma risada, insistindo que não havia pressa. Enquanto Diogo estava no trabalho, voltei silenciosamente para nossa antiga casa para pegar minhas coisas, apenas para perceber quão pouco lá realmente parecia meu. A casa parecia tão vazia quanto vazio em meu coração. O apoio de Helena se estendeu além do apartamento. Ela me apresentou um advogado que já havia ajudado anteriormente, reforçando minha decisão de pedir o divórcio. O incentivo do advogado tornou-se um farol de esperança, e, à medida que cada visita ao hospital confirmava a saúde do meu bebê, minha determinação só crescia. Durante uma dessas visitas, ao sair, meu coração afundou quando vi Diogo esperando por mim. O pânico tomou conta de mim, e, apesar dos meus melhores esforços para fugir, minha gravidez me desacelerou. Ele me confrontou sobre o advogado e nossa nova situação de moradia, segurando meu braço com força. Mantive minha posição, insistindo que qualquer discussão sobre o divórcio, compensação ou pensão alimentícia fosse tratada através do advogado. Suas exigências para que eu voltasse e sua recusa em fornecer apoio foram recebidas com minha firme recusa. Quando meu marido tentou me arrastar de volta, uma jovem interveio. Seu nome era Rebeca, e ela claramente conhecia meu marido. Colocando-se à minha frente em uma postura protetora, a presença de Rebeca mudou a dinâmica da confrontação. A tensão entre ela e meu marido era palpável, mas Rebeca manteve-se firme, recusando-se a deixá-lo me levar contra minha vontade. Sua determinação, juntamente com a ameaça implícita de chamar a polícia, me deu uma fagulha de esperança e a coragem para me afirmar diante desse conflito inesperado. Quando Diogo viu a menção à polícia, seu olhar ficou alarmado e ele saiu rapidamente. Senti um alívio tão grande que minhas pernas ficaram fracas. Rebeca se aproximou de mim oferecendo apoio. Você está bem? Perguntou gentilmente. Pedi desculpas, expressando minha gratidão pela ajuda dela. Sem hesitar, Rebeca chamou um táxi, insistindo em me levar em segurança para casa, apesar de eu me sentir culpada por causar-lhe incômodo. Ela me tranquilizou, dizendo que não era problema. Quando compartilhei meu endereço, Rebeca ficou surpresa ao descobrir que morava no apartamento logo acima de mim. Era uma feliz coincidência que éramos vizinhas. Rebeca, com seu jeito alegre e carinhoso, havia começado recentemente a trabalhar na mesma empresa que meu marido, Diogo. Ela relatou o comportamento inadequado de Diogo, o que resultou em sua remoção como mentor. Diogo era conhecido por sua falta de empatia com os funcionários, frequentemente fazendo comentários insensíveis sobre questões pessoais, como casamento e maternidade. As experiências de Rebeca ecoaram as minhas, destacando o comportamento problemático que eu havia suportado durante minha gravidez. 3 semanas após nosso encontro, Rebeca e eu nos tornamos boas amigas, compartilhando jantares e nossas histórias. Ela me informou que Diogo havia sido transferido para uma subsidiária após inúmeras queixas e problemas no trabalho. Descobri que Rebeca era filha de Helena, a bem-sucedida empresária que gerenciava várias propriedades, incluindo o apartamento onde eu estava. Diogo costumava se gabar de lidar com a conta de Helena, mas seu comportamento levou a uma reavaliação de sua posição. Helena havia defendido a transferência de meu ex-marido após descobrir sua má conduta tanto no trabalho quanto comigo. Rebeca, determinada e independente, havia enfrentado os problemas no local de trabalho por conta própria, sem recorrer à influência de sua mãe. No entanto, ao descobrir minha conexão com Helena, senti uma responsabilidade maior de agir. Helena encorajou Rebeca a reunir todas as evidências contra Diogo, o que contribuiu para sua transferência. Com Diogo agora enfrentando uma renda reduzida e uma carga de trabalho maior, sua situação mudou drasticamente. Helena, com sua vasta experiência, aconselhou-me a permanecer firme e não me deixar levar por tentativas de Diogo de gerar simpatia. Sua orientação foi uma fonte de grande conforto, vinda de alguém com tanto entendimento. Depois de decidir pelo divórcio, meu ex-marido tentou entrar em contato por meio de um advogado, expressando como o trabalho havia sido difícil e como sentia minha falta. Ele até pediu desculpas e implorou por uma chance de reconciliação, mas eu permaneci firme na decisão de seguir com o divórcio, apoiada por Helena. Diogo acabou aceitando os termos do divórcio e concordou em pagar pensão alimentícia e indenizações.
Com o tempo, o próximo grande desafio foi lidar com meus sogros, especialmente meu sogro, Geraldo, que estava excessivamente ansioso com o fato de bebê ser um menino. Eu já previa problemas, e minhas preocupações logo se confirmaram. Um dia, enquanto eu estava prestes a sair, meu sogro me agarrou pelo braço, tendo seguido Rebecca em uma tentativa de confrontá-la. Em vez disso, ele me encontrou. Ele exigiu que eu entregasse o bebê assim que nascesse, insistindo que a criança era o herdeiro da família. Apesar de meus esforços para escapar, seu aperto era firme. Foi então que uma voz autoritária cortou a tensão, exigindo que meu sogro me soltasse. Antes que eu pudesse reagir, Rebecca caminhou na nossa direção, o olhar fixo em Geraldo. Você não tem o direito de interferir na vida dela, continuou Rebecca, com uma autoridade que fez meu sogro hesitar. Ele tentou argumentar, mas Rebecca o interrompeu. Se continuar com isso, vou chamar a polícia agora mesmo. O impacto das palavras de Rebecca foi imediato. O rosto de meu sogro se contorceu em surpresa e, por um momento, ele afrouxou o aperto no meu braço. Eu não vou permitir que você continue tentando controlar a vida dela ou ameaçar sua segurança, disse Rebecca, com uma firmeza que não deixava espaço para contestação. Rebecca confrontou meu sogro, condenando-o por ignorar o comportamento de Diogo e tentar interferir em minha vida. Ela defendeu firmemente meu direito de seguir em frente, deixando claro que qualquer interferência seria inaceitável. Quando o som da sirene se aproximava, percebi que Rebecca havia chamado a polícia antes de intervir para me resgatar. Minha sogra, que esperava silenciosamente no carro, observou enquanto a polícia chegou e levou meu sogro sob custódia. Após a prisão dele, minha sogra, depois de muita reflexão, optou por se divorciar dele. Decidiu recomeçar sua vida, mudando-se para o campo, longe das pressões externas. Diogo, embora frustrado com sua situação e as batalhas legais, não conseguiu persuadi-la a ficar. Através de um advogado, minha sogra entrou em contato para se desculpar, deixando uma quantia de dinheiro como gesto de boa vontade. Helena explicou que não era incomum as pessoas sentirem perda após um divórcio e que o dinheiro provavelmente era a forma da minha sogra de se desculpar e apoiar o futuro do meu filho. Apesar do comportamento passado dela, fiquei tocada pelo esforço de minha sogra em fazer as pazes e apreciei o apoio. Após a finalização do divórcio, dei à luz um menino saudável. Quando meu sogro foi eventualmente liberado, descobriu que a casa havia sido alugada por minha sogra antes de sua partida. Sem muitas opções, ele se mudou com Diogo, o que só agravou suas dificuldades e levou à renúncia de Diogo de seu emprego devido à sua reputação manchada. Apesar dos desafios, os pagamentos de pensão alimentícia continuaram a chegar de forma confiável, provavelmente gerenciados por Helena e o advogado. Rebecca, reconhecida por seu trabalho árduo, foi promovida a líder de projetos, ganhando a admiração de seus colegas. Os empreendimentos de Helena, incluindo propriedades exclusivas para mulheres e habitações para estrangeiros, estavam prosperando. Quanto a mim, uma vez que meu filho crescesse um pouco mais, planejava retornar ao trabalho. Helena havia me oferecido uma posição em uma nova loja de cosméticos de luxo que estava abrindo. Helena continuava sendo uma apoiadora constante, enchendo meu filho de carinho como se fosse seu próprio neto. Rebecca também fazia questão de nos visitar, sua presença sendo um lembrete reconfortante da força e bondade que me sustentaram nos momentos mais difíceis. Inspirada por essas mulheres extraordinárias, eu estava determinada a ser igualmente forte e protetora com meu filho, abraçando o apoio e a resiliência que elas me mostraram.